Capítulo 1396 Retornando à nuvem Ejar. Yunti pegou outra garrafa de jade antes de olhar para Kail. Agora é sua vez, Yuir. Exclamou Kail enquanto olhava para a garrafa de jade que Yunti segurava. Ela logo adivinhou o que ele queria dizer. É o mesmo tipo de néctar espiritual que você deu para Shiner. É, man. Yunti concordou. Você pisará no caminho divino, assim como Shiner. Isso significa que ninguém será capaz de te machucar neste plano. Kail separou um pouco os lábios antes de balançar a cabeça sorrindo. Eu não preciso de profunda força, contanto que você e minhas irmãs estejam comigo. Estou certa de que esse objeto divino é extremamente precioso e não acho que você devia desperdiçar isso comigo. Yunti já sabia que ela responderia assim. Eu sei que você não tem interesse no caminho do profundo, mas veja, um aumento de profunda energia não significa apenas chegar ao caminho divino. Mais importante que isso, aumenta a vida útil das pessoas para cerca de 10.000 anos ou mais. Ele olhou para ela com um olhar apreensivo. Você, não se importa de me acompanhar pelos próximos 10.000 anos, não é? O olhar de Kail tremeu antes de ela lançar um olhar para Xiao Lingxi e para as outras. E eu não preparei apenas para Shiner e Yuir. Yunti mostrou mais uma garrafa de jade e disse, aqui está a de Lingxi. E de Yueshan. Lingir. Para Kai. E para Xianer. Feng Xianer foi pega completamente de surpresa pela última fala de Yunti. Então, ela deu um ligeiro passo para trás e gaguejou em pânico, eu também vou ganhar uma. Não, você não deveria, sou só. Isso é precioso demais, você não pode desperdiçar algo assim com alguém como eu. Yunti sorriu para ela e disse. Relaxe, eu sei que essas coisas desafiam o céu neste mundo, mas é algo que se encontra por todos os cantos no reino dos deuses. Antes eu bebia isso todos os dias no lugar de beber água, e ainda tenho bastante sobrando, então não precisa ficar ansiosa. Acho que seria um desperdício não te dar um pouco, Xianer. Sobrescrito uma. Feng Xianer parou de falar e inclinou a cabeça. Ela parecia mais tensa do que nunca. A hesitação de Kail também desapareceu por completo após as palavras de Yunti. Ela sorriu alegremente e disse. Muito bem, é claro que vou te acompanhar pela eternidade, marido. Embora Yunti ainda não tivesse recuperado mais de 30% de sua força, o uso de profunda energia da luz para ajudar não era um verdadeiro fardo para ele. Depois disso, ele ajudou Kail a beber a água divina da vida e o néctar de jade do dragão da alvorada, depois ajudou Shu Yueshan, e Xiao Lingxi. Feng Shuier. Su Lingir, a pequena imperatriz demônio, e, por fim, Feng Xianer. A profunda força de todas foi elevada até o reino da origem divina de uma só vez. Quanto a Feng Shuier, ela já estava no caminho divino desde o começo, então, apesar de ter chegado ao pico do reino da origem divina, ela estava longe de pisar no reino da alma divina. Qual a melhor forma de descrever a diferença entre os planos? Na história da Estrela Azul, a primeira pessoa que possuiu o poder no caminho divino foi Xuanyuan Ventian. Para isso, ele passou inúmeros anos cultivando, planejando, tramando e se escondendo até o momento certo. Ele chegou ao ponto de abandonar seu corpo físico, distorcer sua alma e diminuir sua vida útil para finalmente pisar no caminho divino, e mesmo assim, ele só foi capaz de se tornar um praticante a meio passo do caminho divino. Mas Yunti conseguiu produzir 7 praticantes do profundo caminho divino, usando néctares espirituais que conseguiu no reino dos deuses, tudo isso de uma só vez, e todas elas eram verdadeiras praticantes no caminho divino.
Se Xuanyuan Ventian ainda estivesse vivo, ele morreria sufocado pela própria fúria. Esquecendo Xuanyuan Ventian, até os habitantes do reino dos deuses vomitariam todo o sangue de seus corpos se soubessem que Yunti desperdiçou 8 gotas inteiras da água da vida divina e do néctar de jade do dragão da alvorada em 8 mortais dos reinos inferiores. O reino do deus dragão seria o que mais ansiaria por devorá-lo vivo. Yunti tinha dito que esses néctares eram praticamente inúteis no reino dos deuses. Então as garotas não tinham ideia de que os líquidos que beberam eram, de fato, os objetos divinos mais divinos, mesmo no reino dos deuses. Era algo que até os filhos initos dos imperadores divinos sonhavam em conseguir. E ainda tenho mais 9 aqui, disse Yunti, pegando todas as garrafas de jade e começando a fazer cálculos cuidadosos. 1 para o pai, 1 para a mãe, 2 para meus avós, 1 para Yuamba, e não podemos esquecer do palácio imortal da nuvem congelada. Mestre? Heling de repente falou fracamente em sua mente. É verdade que ainda temos bastante néctar conosco, mas essas 9 gotas são literalmente as últimas 9 gotas de água da vida divina em todo o mundo. Tem certeza de que deseja usar tudo em outras pessoas? Iar, são as últimas 9 gotas, você diz. Yunti foi pego de surpresa. A mestra Shen 11 leva mais ou menos 300 anos para criar uma única gota da água da vida divina, então as 17 gotas que ela me deu eram tudo que ela tinha. Além disso, melhorar o cultivo em grande escala de uma só vez não é o único benefício que a água da vida divina tem, já que ela também pode curar rapidamente as feridas de uma pessoa e também salvar a sua vida. Por que não economiza um pouco para o caso de aparecer alguma situação inesperada, mestre? Yunti ponderou por um longo tempo antes de responder. No meu nível, a água da vida divina realmente não é mais tão eficaz assim. Eu me sentiria melhor se usasse isso assim. Heling não teve escolhas senão desistir após essas palavras. Enquanto isso, Yunti inconscientemente segurava o queixo enquanto imaginava a bela figura de Shen 11 em sua cabeça. E pensar que ela daria tudo o que tinha, e daria tanto para ele usar enquanto estava na terra proibida de Sansara. Ele com certeza não esperava que ela seria tão generosa com ele. Pensando bem, ela tinha dado até a própria pessoa dela, então até que não era tão estranho. Ela não podia ter se apaixonado por ele, podia. O pensamento durou um único instante antes de ele o eliminar da mente. Depois de passar algum tempo com Shen 11, ele sabia que ela era desapegada demais para se apaixonar por alguém. Durante muito tempo, Yunti teve a sensação de que Shen 11 estava ossuando, literal e figuradamente, para alcançar um determinado objetivo, mas ele não foi capaz de decifrar o que ela queria ou o motivo. Por outro lado, ele não perdeu nada para ela e ela não tomou nada dele. De fato, ela salvou a vida dele e deu a ele tudo o que tinha de valor. O que no mundo ela estava pensando? Parecia que ele só podia ouvir a resposta de Shen 11 depois que retornasse ao reino dos deuses. Nas fronteiras da nação Vento Azul, um raio de luz branca desceu do céu rapidamente e acalmou todas as horas violentas que estavam ficando cada vez mais descontroladas em toda a terra arruinada da morte. Os rugidos bestiais que já ressoavam há dias haviam aumentado ainda mais, e até a atmosfera violenta que já persistia por um longo período de tempo se dissipou como se tivesse sido destruída por uma tempestade. Graças aos deuses, a irmã Qiao finalmente pode ficar à vontade, exclamou Feng Shuier, alegremente, olhando para baixo. Mas Yunti balançou a cabeça e disse: essa paz não vai durar muito tempo. Na verdade, tende a ficar cada vez pior. O pior cenário que ele imaginava era um em que mortais normais e até profundos praticantes sucumbiriam à influência de profunda energia das trevas.
Se isso acontecesse, eles não se atreveriam a imaginar um mundo onde as emoções negativas de todos os seres vivos seriam atraídas e amplificadas, tornando-se uma só. Preciso encontrar o que causou tudo isso. Você já sabe o motivo? Perguntou Feng Shuier. Não, ainda não, disse Yunti olhando para o leste. Mas há um lugar que devo verificar primeiro. Quando ele perdeu todos os seus poderes, ficou impotente e não podia se preocupar com tudo isso. Mas agora que ele tinha recuperado seus poderes, as coisas eram diferentes. Feng Shuier seguiu o olhar dele e se lembrou de algo. Você quer dizer? Continente da nuvem Ejar. Isso mesmo, concordou Yunti. Na verdade, vou para lá agora mesmo. Nesse caso, vou com você. Não precisa, respondeu Yunti antes de imaginar aquele abismo sombrio em sua cabeça. Existe um mundo portátil muito especial em que eu posso entrar. Ficarei bem mesmo sozinho. Yunti não percebeu que um par de olhos frios o observava dos céus distantes enquanto ele conversava com Feng Shuier. No entanto, a luz naqueles olhos não parou de tremer em nenhum momento. Era Mu Xuanyin? Não era a primeira vez que ela aparecia por ali. Quando ela chegou à estrela polar azul pela primeira vez e viu Yunti, vivo, mas sem poderes, ela estava determinada a não voltar depois de retornar ao reino Canção da Neve. Ela também não tinha permitido que Mu Bingyun visitasse a estrela polar azul. Mas depois de míseros 3 meses, ela tinha voltado à estrela polar azul de novo. Toda vez, ela jurava que era a última visita, que nunca mais o veria e que esqueceria dele de uma vez por todas, mas sua determinação durava no máximo uns 3 meses antes de ela perder o controle e se esgueirar novamente até a estrela polar azul. De novo e de novo, sempre o observando de longe. Era quase como se ela estivesse possuída ou algo assim. Desta vez, porém, ela descobriu que a aura de Yunti tinha mudado por completo. Ele realmente estava recuperando sua força anterior. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido durante o tempo que se ausentou, ou como Yunti tinha recuperado seus poderes. Ela sabia ainda menos se devia estar feliz ou com medo por ele. Era porque ele recuperar seus poderes significava que ele poderia ser engolido no maremoto que era o reino dos deuses novamente. Depois de se separar de Feng Shuier, Yunti voou direto para o leste. Embora ele não fosse muito versado nas leis espaciais, o espaço na estrela polar azul era tão frágil que parecia um pedaço de papel fino que ele poderia perfurar sem fazer força. Foi assim que ele viajou para o continente Nuvem Ejar em uma alta velocidade. Durante todo o tempo, ele foi seguido por uma figura indetectável no céu. No momento em que Yunti chegou ao continente Nuvem Ejar, a cena que entrou em sua visão fez ele franzir o senho de imediato. Ele viveu naquele continente por 27 anos durante sua última vida. Embora não fosse mais como já tinha costumado ser, este continente ainda ocupava um lugar especial em seu coração. O continente da nuvem Ejar era um continente da estrela polar azul, assim como o continente céu profundo. Embora o número total de especialistas poderosos fosse inferior ao número do continente do céu profundo, eles possuíam basicamente horas e leis elementares semelhantes, já que estavam todos no mesmo plano. No entanto, tudo mudou desde sua última visita. Seus ouvidos estavam cheios de rugidos enlouquecidos de profundas bestas, cada um mais violento que o anterior. De tempos em tempos, o som de explosões e terra sendo despedaçada também chegava aos seus ouvidos. Não importava para onde ele olhava com os olhos ou percepção espiritual, tanto as bestas profundas quanto os territórios humanos estavam repletos de horas violentas e brutais. Todas as profundas bestas agiam como se tivessem ficado completamente loucas.
Embora essa cena fosse extremamente semelhante à turbulência das bestas no continente Céu Profundo e no reino do demônio ilusório de tempos em tempos, os dois desastres, entretanto, não eram comparáveis. Isso acontecia porque as turbulências e agitações estavam acontecendo em todo o continente da nuvem Ejar. E pior, Yunche podia sentir claramente um grande número de profundas bestas de nível alto, e até mesmo de profundas bestas reclusas, mas excepcionalmente puldarussas, entre as manifestações. Toda vez que uma profunda besta de nível elevado liberava seu poder, isso só podia resultar em um desastre. Ele nem precisava pensar para saber que o continente Nuvem Ejar tinha se transformado em uma completa zona de desastre onde humanos e profundas bestas lutavam entre si até a morte. Até o momento, inúmeras vidas já tinham sido perdidas nesta batalha sem sentido. Quanto mais Yunchi ampliava sua percepção espiritual, maior seu choque ficava. Muito em breve, um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente: se essa situação pudesse continuar, então o continente Nuvem Ejar atual poderia muito bem ser o futuro do continente Céu Profundo ou reino do demônio ilusório. Yunchi ficou em silêncio por um momento antes de aparecer em um lugar que já estava bem familiarizado. Penhasco fim das nuvens. Parado na beira do penhasco e encarando o abismo negro que parecia a boca de um demônio aberta sob seus pés, Yunchi franziu a testa antes de pular na escuridão sem sequer hesitar. No céu, o olhar de Mushuanin ficou abruptamente tenso quando ela inconscientemente o alcançou. Quando ela chegou à estrela polar azul, a aura incomum da escuridão no abismo negro já tinha chamado a sua atenção. Depois de ter investigado o lugar, ela descobriu que ali havia um mundo de trevas aterrorizante escondido, que poderia ameaçar até mesmo um Yunchi totalmente recuperado caso não tomasse cuidado. Yunchi tinha desaparecido na escuridão imediatamente depois de pular do penhasco. Um momento de hesitação depois, Mushuanin seguiu ele pelo penhasco, mas ainda se mantendo oculta. Ao contrário da última vez, Yunchi não caiu de forma lenta e cautelosa. Ele rapidamente apareceu acima da barreira que mantinha o mundo de trevas selado, bem a tempo de captar uma explosão de aura de trevas espessas diretamente no rosto. Era o suficiente para fazer ele franzir a testa. Yunchi parou logo acima da barreira e observou o mundo abaixo dele em silêncio. Uma aura de escuridão subia até a superfície como uma fumaça invisível. Ele não tinha dúvida de que a profunda energia das trevas se originou do mundo de trevas selado abaixo. O vazamento não era algo recente. Muitos anos no passado, a barreira já tinha ficado um pouco mais fraca e deixou um pouco de profunda energia das trevas vazar. Foi assim que Jasmine descobriu o lugar. No entanto, ficou claro que a quantidade de profunda energia das trevas que vazava no momento era muito maior que a do passado. Isso fez Yunchi ficar um pouco confuso e preocupado. Havia duas razões para a sua perplexidade. Primeiro, o mundo das trevas abaixo dele existia muito provavelmente desde a antiga Era dos Deuses. Isso significava que a barreira devia existir há pelo menos 1 milhão de anos ou mais, então era de se esperar que a barreira acabaria cedendo conforme o tempo passasse. No entanto, considerando o alto nível da barreira, as falhas dela deveriam passar por um processo árduo e demorado. O fato de estar vazando apenas um pouco de energia diabólica há 6 anos, apesar de a barreira ter milhões de anos, era uma prova disso. No entanto, fazia apenas 6 anos desde que ele tinha ido ao local pela última vez, então como e por que tinha começado a enfraquecer tão de repente? Segundo, a quantidade de energia diabólica que vazava da barreira não era especialmente impressionante, mesmo se a barreira estivesse 10 vezes pior do que antes.
Talvez fosse o suficiente para afetar o continente Nuvem Ejar, mas ainda não deveria afetar lugares mais distantes, como o continente do céu profundo ou o reino do demônio ilusório, mesmo assumindo que o vazamento já durava uns 6 anos. Além disso, o nível de energia diabólica neste mundo não era suficientemente alto para fugir da detecção de Yunche.